quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Jesus, ele diz para os seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Jesus pede aos discípulos para que eles possam ir além no cumprimento das leis, das regras. Os discípulos precisam entender o sentido de tudo isso, e o sentido está justamente no amor fraterno. Quando os discípulos compreenderam esse sentido do amor fraterno, então eles puderam viver toda a lei, todas as regras, eles puderam viver sem peso, puderam viver ainda melhor, colocaram em prática ainda melhor. E por isso a justiça dele precisava ser maior do que a dos fariseus, que não tinham esse sentido, que era apenas o cumprimento da lei por cumprir, como uma obrigação, como um peso. E eles exigiam isso também dos outros e colocavam também para os outros como um peso muito grande. E quando o sentido está no amor, então faz toda a diferença. Você cumpre melhor. Jesus, ele não veio abolir a lei. Ele veio dar pleno cumprimento a toda a lei. E esse pleno cumprimento tem como base o sentido do amor, o amor fraterno. E é por isso que ele vai dizer, mais na frente nesse evangelho, você com certeza já deve acompanhar aí, e ele vai dizer, na verdade ele vai falar da reconciliação com o adversário. Ele faz aqui inclusive uma comparação, e diz que se a pessoa estiver levando a sua oferta para o altar e se lembrar que o irmão tem alguma coisa contra ele, então tem que deixar lá a oferta diante do altar, e aí tem que primeiro se reconciliar com o seu irmão. É muito profundo esse ensinamento de Jesus para nós. Colocar a oferta no altar do templo era uma regra, era uma lei para o judeu, e muito importante, mais importante às vezes do que a própria vida. Depositar a oferta no altar era algo sagrado para o judeu, a ponto de que se eles estivessem na fila para colocar esta oferta e se chegasse uma tropa romana com espadas, cortando o pescoço de todo mundo, matando, eles não arredavam o pé da fila para depositar a oferta. Para você ter uma noção de como era sagrado para eles, de como era importante aquela lei de depositar a oferta. E aí Jesus está dizendo, mais sagrado do que isso é a reconciliação, é o amor fraterno, é o perdão. Mais sagrado do que depositar aquela oferta é viver a reconciliação. Olha que bonito isso, olha que importante esse ensinamento de Jesus. Era algo muito sagrado para eles depositar a oferta, mas Jesus está dizendo, deixa a oferta e vai primeiro se reconciliar com o teu irmão, porque é mais sagrado isso, é mais importante isso. A reconciliação, você estar bem, perdoar, viver bem com o seu próximo. Que esse evangelho nos leve a refletir então em tudo aquilo que nós estamos vivendo, e que nós possamos ter muita disciplina, ser cumpridores da lei, mas que tenhamos o sentido é o amor fraterno precisa estar acima de tudo. E se a lei, o cumprimento da lei está me levando a não amar o meu irmão, está me levando a ficar indiferente com o meu irmão, por ele não cumprir a lei, eu quero que ele cumpra, então tem alguma coisa errada. Está faltando o principal, que é o amor. Então, que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos fortaleça e nos dê a graça de refletir na nossa vida e colocar o amor acima de todas as coisas. Um grande abraço fraterno. Que o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.